começando agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e nesta aula nós vamos realizar aqui algumas atividades sobre o tema o Renascimento Cultural. Bom, essa nossa aula ela está direcionada para os estudantes do 7º ano. Esse conteúdo ele faz parte da unidade temática O Mundo Moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Ao longo dessa aula, nós buscaremos desenvolver as seguintes habilidades. A primeira que é a de explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. E a segunda que é a de identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos e analisar seus significados. Então, vamos lá para a nossa atividade. Bom, essa é a primeira questão. Essa questão ela pergunta o seguinte: o Renascimento foi um movimento artístico, científico e filosófico considerado um dos marcos do início da modernidade. Em qual região da Europa surgiu? Bem, eu vou deixar você responder essa questão, já eu estou de volta com a correção. Já respondeu a questão número 1? Vamos corrigi-la. Bom, pessoal, a questão número 1 diz o seguinte: o Renascimento foi um movimento artístico, científico e filosófico considerado um dos marcos do início da modernidade. Em qual região da Europa surgiu? Bom, pessoal, na aula anterior nós vimos que o berço do Renascimento foram as cidades da Península Itálica, ok? Então, essa daqui é a nossa resposta, ok? A Itália é considerada o berço do Renascimento porque foi lá que esse movimento surgiu. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 quer saber o seguinte: o movimento renascentista que emergiu na Europa Ocidental foi inspirado na cultura de povos da Antiguidade. Quais culturas influenciaram as artes e as ciências do Renascimento? Bom, eu vou deixar você respondendo essa questão, já eu volto com a correção. E então, agora que você já respondeu a questão número 2, vamos corrigi-la. Bem, a questão número 2 pergunta: o movimento renascentista que emergiu na Europa Ocidental foi inspirado na cultura de povos da Antiguidade. Quais culturas influenciaram as artes e as ciências do Renascimento? Bom, pessoal, nós vimos na aula anterior que o movimento renascentista ele buscou ali inspiração na cultura greco-romana. Ok? Então, a cultura greco-romana é a resposta da nossa questão número 2. Agora vamos lá para a questão de número 3, certo? Essa é uma questão que pergunta o seguinte: explique quem eram os mecenas
e como contribuíram para o fortalecimento do movimento renascentista. Então, eu vou deixar você respondendo essa questão, já eu estou de volta para a gente corrigir juntos. E então, você já respondeu essa questão? Conseguiu dizer quem eram os mecenas e como que eles contribuíram para o fortalecimento do movimento renascentista? Bom, pessoal, nós vimos na aula anterior que havia uma prática de financiamento e de patrocínio dos artistas e de pensadores e que essa prática ela contribuiu bastante para que essas obras de arte e essas produções elas estivessem ali disponíveis e fossem disseminadas. E quem fazia esse patrocínio, certo? Eram nobres, eram papas, eram pessoas que haviam prosperado economicamente, geralmente membros da burguesia, por exemplo. Então, esses eram os mecenas. Então, a nossa resposta da questão número 3 fica da seguinte maneira, tá? Os mecenas eram pessoas que patrocinavam o trabalho de artistas e pensadores. Geralmente eram ricos negociantes, nobres e papas, que buscavam exibir sua riqueza e suas crenças e afirmar seu poder por meio da arte. Essa prática, denominada mecenato, contribuiu para a produção e disseminação das obras renascentistas. Bom, então agora vamos responder a questão de número 4. A questão de número 4, ela nos dá aqui uma pergunta e algumas alternativas. Eu vou deixar você fazendo a leitura, analisando, escolhendo a alternativa que você considera correta e já eu estou de volta com a correção. Bom, agora que você já respondeu a questão de número 4, vamos corrigi-la. Ela diz o seguinte: aprofundando os estudos realizados por outros cientistas, Galileu Galilei comprovou a teoria heliocêntrica, também chamada de heliocentrismo. Os defensores dessa teoria afirmam que, então vamos lá, a letra A diz que a Terra era o centro do universo e todos os outros planetas giravam em torno dela. Bom, pessoal, essa alternativa ela está incorreta, porque essa é a teoria do geocentrismo, em que a Terra está no centro do universo. Logo, ela não é a nossa alternativa correta. A letra B diz o seguinte, que a Lua era o centro da Via Láctea e o Sol e todos os planetas giram em sua volta. Bom, essa alternativa também está incorreta porque ela não descreve o que foi o heliocentrismo. A letra C vai dizer que todos os planetas observáveis da Terra giram em volta dos anéis de Saturno. Bem, essa é mais uma alternativa incorreta. E sobrou a letra D, que diz que
a Terra e todos os planetas giram em torno do Sol, considerado o centro do universo. Bem, essa é a alternativa correta, porque o heliocentrismo significa o Sol no centro do universo. Então foi isso que essa teoria defendia, e ela se contrapunha ao geocentrismo, que dizia que o centro do universo era a Terra. Então, você conseguiu acertar essa questão? Eu espero que sim. Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: durante o Renascimento, o antropocentrismo veio contrapor a visão teocêntrica medieval, na qual a religião influenciava fortemente a sociedade da época. Explique o que caracterizava o antropocentrismo. Bem, eu vou deixar você fazendo a análise dessa questão e respondendo. Já já eu estou de volta para corrigir. Bom, e então, conseguiu definir e dizer o que significa o antropocentrismo? Vamos lá voltar para o enunciado da nossa questão de número 5, que diz o seguinte: durante o Renascimento, o antropocentrismo veio contrapor a visão teocêntrica medieval, na qual a religião influenciava fortemente a sociedade da época. Explique o que caracteriza o antropocentrismo. Bom, pessoal, na Idade Média prevalecia a visão teocêntrica. Teocêntrica vem de teocentrismo, que significa Deus no centro de tudo. Então, por isso a religião, ela ditava bastante o modo como as pessoas viviam e influenciava bastante vários campos, várias esferas da sociedade, como o campo do conhecimento, o campo filosófico e o campo cultural, o campo artístico. Então, a religião ela estava ali meio que determinando todas as esferas da vida humana. Já o antropocentrismo, que foi uma concepção que surgiu com o Renascimento, ela vai dizer que o centro de tudo não é mais Deus, não é mais a religião, mas sim o homem, tá? A palavra antropo significa homem e centrismo, centro. Então, o antropocentrismo significa que o homem passa a ser o centro de tudo. Lembra, o ser humano ele é a medida de todas as coisas. O humanismo, as ações dos seres humanos, elas passam a ser valorizadas e passam a ter mais ênfase. Então, vamos lá agora responder a sexta questão. A sexta questão nos dá aqui algumas afirmativas e eu vou deixar você fazendo a leitura, a análise, responde e já já eu estou de volta para a gente corrigir. Bom, agora que você já respondeu essa questão, vamos conferir e ver se a sua resposta está correta.
Bem, a sexta questão diz o seguinte: o racionalismo é um dos principais valores que caracterizam o Renascimento. De acordo com essa visão, é correto afirmar que, bom, a letra A diz: todo saber vinha de Deus e das Escrituras Sagradas. Será que era isso que significava o racionalismo? Bem, está incorreta essa alternativa. A letra B vai dizer que o conhecimento é fruto do aprofundamento nas crenças e superstições. Bom, também não tem nada a ver com o racionalismo. Vamos para a letra C, que diz que a fé era a fonte do verdadeiro conhecimento sobre o mundo e o homem. Bem, nada a ver também com o racionalismo. Nos restou a letra D, vamos conferir, que diz que o conhecimento é fruto da razão e deriva da observação e da experimentação. Bom, pessoal, a nossa resposta correta é a letra B, porque o racionalismo ele passa a priorizar a razão como a fonte do verdadeiro conhecimento. Ou seja, abandona aquela prática do misticismo, as crenças, superstições, tá? E a religião como sendo ali a fonte do verdadeiro conhecimento. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão de número 7. A questão de número 7 pede que você escolha uma dessas alternativas após analisar essa obra aqui, que é O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Então, vou deixar você respondendo essa questão. Já já eu volto para a gente conferir e responder, ver se você acertou, se errou e tirar as dúvidas. Bom, então agora que você já respondeu a sétima questão, vamos corrigi-la, ver se você conseguiu acertar ou não e vamos esclarecer as dúvidas que podem ter ficado. Então a sétima questão diz o seguinte: marque a alternativa que melhor descreve uma característica da obra renascentista observada na imagem. Bem, aqui nós temos algumas alternativas descrevendo ali uma possível característica renascentista presente nessa obra. Então vamos considerar essa obra, pessoal, aqui nessa próxima página para a gente poder visualizar ela melhor. Bem, essa aqui é uma imagem que é uma reprodução de uma obra do artista renascentista Sandro Botticelli. O nome dessa obra é O Nascimento de Vênus, certo? Nessa obra, pessoal, esse artista, ele destaca ali a deusa Vênus, que é uma deusa romana, é uma deusa da beleza e do amor, e também ela está aqui descrita no centro. Juntamente com ela tem outros personagens da mitologia, que são, por exemplo, o deus do vento e duas ninfas, certo? O deus do vento e as ninfas, uma de cada lado, ok? E aí, essa aqui é uma cena que retrata um tema da cultura greco-romana, que era a mitologia. Agora vamos lá para a alternativa A, que diz que a característica renascentista presente nessa obra é o humanismo, notável na valorização das formas humanas representadas na imagem da deusa. Bom, pessoal, essa alternativa ela está correta. A gente percebe que é uma cena que retrata ali divindades, né, da mitologia, mas que a gente tem aqui um destaque para as formas humanas, e essa era uma das características do humanismo, ok? Então essa aqui é a nossa alternativa correta.
Agora vamos analisar as demais para vermos por que as outras estão incorretas. A letra B vai dizer o seguinte, que a característica renascentista presente nessa obra é o coletivismo, pois foi valorizada puramente a beleza da arte e por isso seu autor é desconhecido. Bem, essa alternativa ela está incorreta porque sabemos que essa obra de arte ela foi produzida e foi assinada por Sandro Botticelli, o que marcou o individualismo, que se contrapunha à ideia do coletivismo presente no período medieval, em que os artistas eles não precisavam assinar as obras porque o que valia mesmo era a produção artística, a obra em si, e que não era necessário dar destaque para o artista que a produziu. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Vamos lá para a alternativa C. Vamos conferir por que ela está incorreta. A alternativa C diz que o racionalismo, pois a imagem retrata uma cena cotidiana que realmente aconteceu. Bom, pessoal, o racionalismo, ele não aparece nessa imagem como sendo algo que retrata uma cena do cotidiano. Essa não é uma cena do cotidiano. A gente tem uma cena aqui de destaque de uma divindade da mitologia greco-romana, tá? Um tema relacionado à religiosidade, ao misticismo. Então, essa não é uma cena do cotidiano. Portanto, essa alternativa ela está incorreta porque ela não representa o racionalismo presente nessa imagem. Vamos lá para a alternativa D, que diz que essa característica do Renascimento presente nessa obra é o teocentrismo, pois Deus é retratado na obra como o centro de tudo. Bem, pessoal, essa alternativa está incorreta porque a gente tem aqui um tema da mitologia e não um tema que destaca ali a religiosidade que era forte durante o período da Idade Média. A gente tem a deusa Vênus no centro aqui do quadro da obra e não o Deus defendido, o Deus dos cristãos, né? O Deus da Igreja Católica, que era a religião predominante na Europa naquela época. Então, portanto, essa alternativa ela está incorreta. Então, a letra A é a alternativa certa, ok? E com a correção dessa questão, eu encerro essa aula e eu quero encerrá-la com a frase que é atribuída a Thomas Edison, que diz: um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa. Muito obrigada pela tua atenção. Eu te espero na próxima aula.